No coração da Europa Oriental, um conflito continua a se desenrolar, cativando a atenção mundial com sua complexidade e intensidade. Esta é uma exploração aprofundada da situação da guerra na Ucrânia em 6 de fevereiro de 2025, uma história que não se resume apenas a estratégias militares, mas também a um testemunho da resiliência humana em meio ao caos. Imagine-se na borda da região de Donetsk, onde o exército russo avançou mais uma vez em vários pontos, remodelando a paisagem e preparando o cenário para desenvolvimentos dramáticos. Visualize os vastos campos e os ventos gelados, enquanto os soldados se movem com determinação inabalável, cada passo sendo uma jogada calculada em um avanço maior e implacável. À medida que viajamos por essa narrativa, voltamos nosso foco para um evento inesperado na cidade de Sua, localizada na região de Kursk. Mas primeiro, vamos nos aprofundar na dança intrincada ao longo das linhas de frente. O avanço do exército russo continua ao redor de Velika Novosilka, um lugar anteriormente marcado por uma pausa operacional que insinuava uma tempestade se formando. Agora, essa tempestade se rompeu. Os russos retomaram seu avanço para o norte, deixando pegadas na neve enquanto se aproximam da cidade de Nochat, contornando o rio Mokriayali. No entanto, cruzar esse rio apresenta um desafio, uma barreira natural que complica seu progresso, pelo menos por enquanto. Os espaços abertos ao redor de Razdolny estão prontos para manobras estratégicas, e o que se desenrolar aqui nos próximos dias e semanas poderá muito bem alterar o curso do conflito. Mais ao sul, as forças russas garantiram uma vitória em Pakhr, capturando a localidade de Novandrika e penetrando na cidade de Cerne. Imagine os sussurros abafados dos soldados enquanto estrategizam, o ar espesso de tensão e antecipação. Fontes ucranianas como o Deep State e o A relatam intensos ataques russos em várias direções em toda a área ao redor de Epokarsk. Esses ataques são ferozes e, enquanto a poeira assenta, a linha de contato pode mudar, revelando novos insights e estratégias. Em Toretsk, o exército russo fez progressos incrementais, mas significativos, avançando contra a mina de Torsk. Esse movimento os aproxima do controle total de Toretsk, uma cidade já 99% sob seu domínio, segundo várias fontes. No entanto, as peças finais desse quebra-cabeça permanecem fora de alcance, e a cidade prende a respiração enquanto os russos se aproximam cada vez mais da vitória total. Agora voltemos nossa atenção para a região de Kursk, onde a cidade de Sua se destaca como um ponto focal de intriga e controvérsia. Essa pequena cidade, a única sob controle ucraniano dentro de Kursk, possui uma importância logística significativa para o exército ucraniano. Recentemente, surgiram relatos de um ataque a uma escola interna em Sua, envolto em confusão e relatos conflitantes. Disse que durante uma evacuação ocorreu um ataque devastador, deixando um rastro de vítimas e feridos. Os detalhes exatos permanecem obscuros, com ambos os lados do conflito apontando dedos e trocando acusações. Fontes ucranianas sugerem um erro de cálculo das forças russas, possivelmente devido à inteligência falha, enquanto outros especulam um ataque deliberado visando a população civil russa na cidade. Do lado russo, voam acusações de que as forças ucranianas lançaram o ataque da região de Sumy, visando seus civis. Na névoa da guerra, a verdade torna-se uma entidade evasiva, oculta sob camadas de desinformação e propaganda. À medida que nos aprofundamos na saga que se desenrola nas linhas de frente ucranianas, somos atraídos para o intrincado tecido de estratégia militar e resiliência humana. Imagine o avanço implacável das forças russas, cada manobra calculada para inclinar a balança em um conflito que já reivindicou inúmeras vidas e remodelou o cenário geopolítico. A região ao redor de Velika Novosilka está viva com o som do movimento e o eco distante da artilharia, enquanto as tropas russas avançam para o norte, com os olhos fixos em locais estratégicos que poderiam alterar o equilíbrio de poder. O rio Mokriayali serve tanto como um desafio quanto como um símbolo, uma barreira natural que testa a determinação e a engenhosidade daqueles que tentam cruzá-lo.
Imagine a determinação silenciosa gravada nos rostos dos soldados, enquanto navegam por este terreno traiçoeiro. Cada passo à frente, um testemunho de seu compromisso inabalável. Enquanto isso, no sul, perto de Pakar, o sucesso do exército russo em garantir Nova Andrica e penetrar em Cerne pinta um quadro vívido de uma ofensiva estratégica em pleno andamento. A paisagem aqui é marcada por campos abertos e a vila ocasional, cada uma um potencial ponto de inflamação em uma campanha mais ampla que busca estabelecer domínio. Fontes ucranianas descrevem uma série implacável de ataques, uma tempestade de poderio militar destinada a solidificar ganhos e expandir o controle. A tensão é palpável, um lembrete das apostas envolvidas enquanto ambos os lados disputam a supremacia em um conflito que já deixou uma marca indelével na região. Em Toretsk, testemunhamos um microcosmo das dinâmicas mais amplas da guerra. O avanço russo em direção à mina de Torsk encapsula os ganhos incrementais, mas significativos, que caracterizam este conflito. Com 99% de Toretsk sob controle russo, de acordo com vários relatórios, a cidade está à beira de uma tomada completa. No entanto, essas peças finais e evasivas de controle permanecem fora de alcance. Um testemunho da resiliência dos defensores ucranianos e das complexidades da guerra urbana. O ar está espesso de antecipação, enquanto o mundo observa para ver se os russos podem garantir uma vitória total em uma cidade que se tornou um símbolo de resistência e determinação. Mudando nosso foco para a região de Kursk, a cidade de Sua emerge como um ponto focal de controvérsia e intriga. Esta pequena cidade, a única sob controle ucraniano dentro de Kursk, possui uma importância logística significativa para o exército ucraniano. O ataque a uma escola interna em Sua provocou uma tempestade de acusações e contra-alegações, com cada lado apontando dedos em uma tentativa de moldar a narrativa. Fontes ucranianas sugerem um erro de cálculo das forças russas, possivelmente devido à inteligência errônea, enquanto outros especulam um ataque deliberado visando a população civil russa. Do lado russo, voam acusações de que as forças ucranianas lançaram o ataque da região de Sumy, visando seus civis em um ataque calculado. Na névoa da guerra, a verdade torna-se uma entidade evasiva, oculta sob camadas de desinformação e propaganda. O ataque à escola interna destaca a trágica realidade do conflito, onde civis frequentemente suportam o impacto das hostilidades. Por trás das estatísticas e relatórios, encontra-se uma história humana, um conto de vidas alteradas pelas marés da guerra. Enquanto peneiramos o ruído, buscando descobrir a verdade, uma coisa permanece clara. A necessidade de clareza e compreensão é primordial. A tragédia em Sua serve como um lembrete contundente do custo humano do conflito, um chamado à ação para aqueles que buscam paz e resolução em meio ao caos. Nesta narrativa, nos encontramos lutando com questões mais amplas sobre a natureza do conflito e os caminhos para a paz. Os eventos que se desenrolam na Ucrânia oferecem um lembrete pungente da fragilidade dos empreendimentos humanos e da resiliência daqueles apanhados no fogo cruzado. Enquanto continuamos a explorar essas histórias, convidamos você a refletir sobre as implicações desses eventos e as questões mais amplas que eles levantam. O que impulsiona indivíduos e nações ao conflito? E como podemos traçar um caminho em direção à paz e compreensão? Estas são as questões que estão no cerne desta narrativa. E enquanto viajamos juntos por essas histórias complexas, seu envolvimento e curiosidade são inestimáveis. Fique conosco enquanto desvendamos as dinâmicas intrincadas deste conflito, trazendo a você insights e perspectivas mais profundos sobre os eventos que moldam nosso mundo. Enquanto isso, considere as implicações mais amplas desses eventos e as perguntas que eles levantam sobre o conflito, a humanidade e os caminhos para a paz. O que o futuro reserva para a Ucrânia e seu povo? E como podemos, como comunidade global, apoiar uma resolução que honre a resiliência e determinação daqueles afetados pela guerra? Estas são as perguntas que nos impulsionam adiante. E como sempre, seu envolvimento e curiosidade são inestimáveis à medida que navegamos juntos por essas narrativas complexas. À medida que nossa jornada através da paisagem intrincada do conflito ucraniano chega ao fim,
somos deixados com um mosaico de histórias que falam a resiliência e complexidade dos empreendimentos humanos em meio ao caos. As linhas de frente, estendendo-se pela vasta extensão da região de Donetsk, servem como um testemunho das manobras estratégicas e do espírito indomável daqueles envolvidos neste conflito. Cada movimento das forças russas, desde seu avanço para o norte em Velika Novossilka até suas conquistas em Pakhr e Toretsk, é um fio no maior enredo de uma guerra que reformulou vidas e paisagens. Os campos abertos e as cidades movimentadas dessas regiões são mais do que apenas campos de batalha. São o pano de fundo de uma história que é tanto sobre sobrevivência e determinação, quanto sobre estratégia militar. Os soldados de ambos os lados, enfrentando os ventos frios e as duras realidades da guerra, incorporam um espírito de perseverança que ressoa pelos corredores da história. Suas histórias, repletas de coragem e sacrifício, nos lembram do custo humano do conflito e da necessidade de compreensão e resolução. Enquanto isso, a cidade de Sua, na região de Kursk, permanece um ponto focal de intriga e controvérsia. O ataque à escola interna provocou uma confusão de acusações, cada lado pintando o outro como o agressor em uma tentativa de controlar a narrativa. Este microcosmo do conflito mais amplo destaca as complexidades e desafios de descobrir a verdade em meio à névoa da guerra. As histórias emergentes de Sua ressaltam a realidade trágica do conflito, onde civis frequentemente se encontram presos no fogo cruzado, suportando o impacto das hostilidades. Como observadores, somos encarregados de peneirar o ruído, buscando entender as realidades subjacentes em meio ao clamor de acusações e contra-alegações. A tragédia em Sua serve como um lembrete contundente do custo humano da guerra, um chamado à ação para aqueles que buscam paz e resolução em meio ao caos. É uma ilustração pungente das questões mais amplas que estão no coração deste conflito. O que impulsiona indivíduos e nações ao conflito? E como podemos traçar um caminho em direção à paz e compreensão? Estas são as perguntas que impulsionam nossa exploração e análise, convidando-nos a refletir sobre as implicações mais amplas desses eventos e o papel que desempenhamos na formação da narrativa. Enquanto navegamos por essas histórias, somos lembrados da importância da clareza e da verdade em um mundo muitas vezes encoberto por desinformação e propaganda. Os eventos que se desenrolam na Ucrânia oferecem uma janela para as complexidades do conflito humano, desafiando-nos a buscar compreensão e resolução diante da adversidade. Ao concluirmos este capítulo de nossa exploração, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desses eventos e as perguntas que eles levantam sobre conflito, humanidade e os caminhos para a paz. O que o futuro reserva para a Ucrânia e seu povo? E como podemos, como comunidade global, apoiar uma resolução que honre a resiliência e determinação daqueles afetados pela guerra? Estas são as perguntas que estão no coração de nossa narrativa. E enquanto continuamos a explorar essas histórias complexas, seu envolvimento e curiosidade são inestimáveis. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela paisagem intrincada do conflito ucraniano. Esperamos trazer a você mais insights e perspectivas à medida que essa história continua a se desenrolar. Até a próxima vez, lembre-se de que cada história é um fio no maior mosaico da experiência humana, e seu envolvimento é fundamental para desvendar as complexidades de nosso mundo. Se você achou esta exploração instigante, considere se inscrever para se manter atualizado sobre futuras narrativas que mergulhem no coração dos eventos globais. O que está por vir ainda está por ser visto, mas juntos podemos buscar entender e moldar o mundo em que vivemos.